na Manhã da Bispa. Toque de fé. Eu quero ministrar nesta manhã para todo o Brasil, para todo o estado de Pernambuco e a você que nos ouve pela Rádio da Bispa. No livro de Êxodo, no capítulo 2 e o versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, o revestiu de betume com piche, e então pôs nele um menino, e largou entre os juncos, à beira do rio. O que eu acho bonito de Deus é a maneira como esse Deus, ele trabalha. Fique atento, porque hoje é um momento de palavra revelada. Nós vamos nessa história reportar e descobrir segredos. E vamos descodificar e descortinar os céus. Que história! Quem poderia imaginar que da tribo de Levi, quem poderia imaginar que diante de tantas ameaças, humilhação, uma época em que Faraó estava humilhando o povo de Deus, algo tão grande, que no meio daquela jovem, no meio daquela família, o nascimento de um menino chamado Moisés. E eu fiz questão de ler essa parte que diz que não podendo ela escondê-lo, ela teve que entregar e colocar e largar sobre as águas do rio Nilo. Eu tenho uma palavra profética e já começo com uma palavra rema. Não adianta tentar ocultar, tentar esconder aquilo que Deus já colocou a mão e já planejou algo grande sobre a sua vida. Essa história é uma história forte. E quando ela coloca sobre as águas do rio Nilo, e que era a parte baixa do rio, algo extraordinário aconteceu. O texto é claro que ela largou, ela entregou a hora que precisamos fazer isso. A hora que a gente precisa entender que o trabalhar de Deus é muito grande na minha e na sua vida. E olha que muita coisa aconteceu até o nascimento desta criança. Um decreto foi dado para que todos os meninos fossem mortos no rio Nilo. E olha que coisa interessante. Ela não poderia colocar esta criança, ela não poderia fazer em uma outra situação, mas foi exatamente no rio Nilo. Deus tem o controle das águas.
A Bíblia diz que os 4 oceanos estão sobre a palma da sua mão. Eu quero dizer para quem me ouve que Deus, Ele não recebe ordem, Ele dá ordem. No meio das águas do rio Nilo, naquele dia, a filha de Faraó estava com as amas e viram a criança. E o mais lindo dessa história é que ela adotou. Está na hora de confiarmos em Deus, de perdermos o medo. Está na hora de nos colocarmos na mão do oleiro e permitir que ele conduza. Porque a criança no cesto de betume com peixe, ela só chorou quando chegou nos braços da filha de Faraó. Se aquela criança chora no meio do caminho, os soldados que estavam matando as crianças poderiam dizer: tem mais uma e vamos matar. É o momento que muitas vezes temos que aprender a ficar no silêncio. Confiar em Deus. Porque os nossos inimigos estão ao nosso derredor, esperando o momento que a gente fale algo e diga algo. O silêncio nos ajuda a confiar. E é impressionante que a filha de Faraó, o Egito, as mulheres não adotam. Mas ela foi comovida, tocada. Deus está preparando algo. Há situações que a gente nem imagina que o nome da gente menos espera saia a nossa vitória. Você vê que quando aquele general questionou o menor rio, o Jordão, ele achou que em um outro rio ele podia ser curado. Mas nem os seus questionamentos impediu o que o homem de Deus falou 7 vezes sobre as águas. E no 7º mergulho, o nome de Deus foi glorificado. Quando a gente menos espera, sai a nossa vitória. Impressionante foi como aquela criança passou despercebido dentro de um cesto. Quero te dizer que Deus te guarda, te protege. Há situações que Papai do Céu trabalha de uma forma tão grande que os nossos inimigos não conseguem nem ver e nem ouvir. Ele fez isso com Pedro. Quando Pedro passou pela primeira e a segunda guarda, ele não foi visto, ele não foi tocado. São coisas que só Deus sabe trabalhar e fazer. Faraó tinha dado uma ordem. Ainda no meio dessa ordem, ele já tinha convocado 2 parteiras secretamente para que o plano maligno fosse executado. Mas a intervenção de Deus, Hamas, foi maior. Quero te dizer nesta manhã, você que está me ouvindo no rádio, Deus está tomando uma frente, desfazendo uma ordem contrária, desfazendo o mal, porque o nosso Deus está sempre um passo à frente. Quando aquele judeu estava na porta, jejuando e orando pelo seu povo, havia um plano para matar 2 oficiais, para matar o rei. Ficou registrado no livro de Crônicas a sua bravura e a sua coragem. Quando lá na frente seu inimigo tinha preparado uma forca, articulou com a família, com a mulher e seus servos, foi ao encontro do rei, esperando o momento certo da autorização para matar aquele judeu. Mas eu sempre falo que Deus está sempre um passo à frente. Naquela noite, o rei perdeu o sono.
e por perder o sono, chama seus servos e pede o livro de crônicas. E lá ele descobre que um dia alguém na porta livrou ele da morte. O inimigo já estava de tocaia, aguardando o amanhecer para conseguir uma autorização, mas Deus antecipou, fez algo e reverteu aquela situação. Eu tenho uma palavra profética nesta manhã. Anás, Deus está agindo de uma forma tão grande que o nome dele será glorificado na tua vida. Deus faz justiça. Os planos de Deus não podem ser impedidos. Porque esta nação, humilhada durante 400 anos, estava debaixo de uma promessa que lá em Gênesis capítulo 50, José foi bem claro: meu Deus vai visitar esta nação. E algo extraordinário vai acontecer. Quero dizer nesta manhã, você está debaixo de uma promessa. E aquilo que Deus tem para você não pode ficar escondido. Você que deixou de pregar, volte. Você que deixou de orar, volte. Você que deixou de ver as maravilhas, as revelações divinas que Deus tem lhe dado, já está na hora de tirar da gaveta. A mãe do menino segurou por 3 meses, mas ela viu que não poderia. Eu sei que tentamos do nosso jeito, da nossa maneira, mas tem hora que a gente precisa deixar Deus trabalhar. Por isso que eu gosto muito do texto que fala Ruth 3,18. Eu falo muito aqui. É um texto que diz assim: espera, que ele não descansará enquanto não resolver este negócio hoje. Você vê que Deus, ele nos mostra que ele age e que ele faz, e tem tudo no momento certo e na hora certa. Impressionante que a mãe coloca a criança no cesto e pede que a menina veja a uma certa distância do que vai acontecer. Quantos estão nos observando? Quantos estão nos olhando? Mas eu tenho uma palavra muito forte que está registrado neste livro sagrado, Isaías 45:2. Eu não me canso de ler esse texto, porque eu vejo a mão de Deus sobre nós. Eu vejo Deus comprando a minha e a tua briga. Eu vejo Deus trabalhando de uma forma tão grande que está na hora da gente descansar. Isaías 45:2 diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos e quebrarei os ferrolhos de ferro. Anás, Elumicas, significa que Papai do Céu já comprou esta briga, já foi na frente, já se antecipou e não tem como dar errado. É impressionante que esse cesto de betume com peixe, a mãe coloca sobre as águas do rio Nilo e ela larga, ela entrega. Tem coisas que a gente precisa entregar e confiar. Você vê que ela entrega, mas coloca a menina a uma certa distância para ver algo, para ver o que é que ia acontecer. Você vê que é uma coisa muito que a gente precisa trabalhar, é tirar a insegurança, a incerteza, o medo. É uma área que o inimigo trabalha muito, e Davi quebrou isso lá no vale, quando todo o exército estava com medo. Está lá no texto.
E esse medo foi quebrado com uma palavra profética. Quando o menino diz: mas quem é este circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Na mesma hora, aquela atmosfera contrária e negativa foi quebrada. Eu tenho uma palavra profética. Este medo, esta insegurança, esta ansiedade, esse desconforto que tira teu sono e tua paz, está sendo neutralizado na manhã de hoje. O Salmo 91 mostra que Deus desfaz isso. Nem seta de dia e nem de noite. Louvado seja Deus. Ela coloca a criança no cesto e a partir dali do momento já não era mais com ela, é com Deus. Temos que aprender a confiar. Temos que aprender a entregar de verdade e descansar. Porque Deus, Ele está sempre nos surpreendendo, mostrando que Ele age em nosso favor. Lá em Josué 14:11 a gente viu isso. Quando Caleb estava com os homens e quando eles viram a promessa, a terra de leite e mel, eles ficaram inquietos. Eles murmuraram, eles reclamaram, eles bateram de frente com Moisés. Chegaram a um ponto de dizer: há gigantes, há homens valentes, como nós vamos vencer essa situação? Mas Caleb, ele disse uma palavra profética no meio daquele caos, no meio daquela insegurança: a terra é boa e Deus que nos prometeu é fiel. E por essas palavras agradou os céus, ao ponto de Deus dizer que ele e a geração dele iria tomar posse daquilo que era por direito. Está na hora de entregar. Está na hora de tirar o que está escondido. E está na hora de ser revelado o que precisa ser revelado. A mãe de Moisés, durante 3 meses, ela fez o que ela pôde como mãe. Mas se ela continuasse com aquela criança, a família toda seria morta. Agora, sabe o que eu acho lindo? É que quando nós confiamos e entregamos, olha o que Deus faz. Quando ela entrega a criança, até um certo momento era um problema para ela. E quando ela coloca nas águas, Deus a devolve agora como bênção. Eu tenho uma palavra de fé nesta manhã. Deus vai reverter esta situação e transformar em bênção. Tem coisas que já não é mais com a gente, é com Deus. Tem situações que já não é mais conosco. Não adianta ficarmos fazendo da nossa maneira. Está na hora da gente deixar Deus trabalhar. Porque Deus, nas suas palavras, Ele é bem claro: eu sou contigo. E te guardo e te protejo. Louvado seja Deus nesta manhã. Faraó tentou de todas as maneiras neutralizar os planos de Deus. A prova é que ele mandou matar os meninos. E olha o que Deus faz: nasce o menino da tribo de Levi. E a Bíblia diz que o menino era saudável. Eu não sei quem está tentando frustrar os planos de Deus na sua vida. Eu não sei quem está tentando colocar você para baixo. Mas quanto mais tenta, mais Deus te usa. Quanto mais tentam tirar a sua alegria, mais Deus te dá. Quanto mais tentam tirar a sua paz, mais Deus te renova.
quanto mais tentam fazer com que você pare, mais o Senhor age em seu favor. Quando Neemias enfrentou Tobias e Sanbalate, ele não desistiu, porque ele disse algo para os que estavam lhe atacando: a mão de Deus está sobre mim. A Bíblia deixa bem claro: operando Deus, quem impedirá? Conta a história que Titanic, um dos navios daquela época, afundou, mas o cesto de betume com piche, que era feito com aquelas plantas de palpiros que foi usado na escrita naquela época, e esse betume com piche era uma argamassa que foi usado também lá na Torre de Babel. E quando a criança estava sobre as águas, eu não sei como foi que ela chegou nos braços da filha de Faraó. E é impressionante que poderia ser um outro dia. Deus sabe trabalhar. Daniel foi bem claro que há um Deus no céu que muda os tempos e as horas. Ele tem o controle de tudo. Não perca a sua esperança. Não perca a sua fé. Continue louvando, enaltecendo este Deus. A Bíblia diz que Moisés, a criança era saudável, chamava a atenção. O que Deus tem para ti é tão grande que não pode ficar escondido, engavetado, que não pode ficar oculto. Pelo contrário, todos vão ver a glória de Deus na sua vida. Todos vão ver que Deus é contigo. Quando a criança chega nos braços da filha de Faraó, comove aquela mulher. A menina diz: tu quer que eu vá chamar alguém? E olha que coisa impressionante. E quem foi que veio? A mãe do menino. Se prepare, que algo sobrenatural vai acontecer. Vai acontecer muitos convites. Vai acontecer muitas oportunidades. E no meio dessas oportunidades, Deus há de suprir aquilo que está faltando. A mãe do menino jamais poderia imaginar que aquela criança voltaria para os seus braços. E agora, como bênção, trazendo um salário, suprindo as suas necessidades. Louvado seja Deus nessa manhã. É por isso que Deuteronômio 27:7, a palavra diz: o Senhor fará que seja derrotado na tua presença os teus inimigos, e os que se levantar contra ti por 7 caminhos fugirão da tua vista. Quem poderia imaginar que quando o Faraó convoca as parteiras secretamente para matar os filhos dos hebreus, Deus toma a frente e diz: não mate. Eu quero dizer nesta manhã que uma ordem foi dada ao teu respeito. Toda reunião contrária, toda investida, Anabás, Enias, toda articulação para impedir os projetos de Deus na sua vida, cai por terra nesta manhã. Deus é especialista em trazer de volta o que perdemos, o que nos faz falta. É impressionante que na tribo de Levi, o menino Moisés, Deus tinha um plano na vida dele. E a parte mais forte desta história é que Deus colocou o menino diante do inimigo, daquele que estava perseguindo. Se prepare, e os nossos inimigos vão ter que ver que Deus é conosco e que Deus é com você.
chegou a hora do nome de Deus ser glorificado. Está na hora de tirar. Está na hora de sair da gaveta. Está na hora de você usar os dons que Deus lhe deu. Deus lhe chamou para coisas grandes. E está na hora de vencer os desafios. Que na manhã de hoje, o oleiro te conduza. Assim como ele segurou aquele cesto sobre as águas do rio Nilo, ele possa abençoar a tua empresa, o teu comércio, o teu chamado, a tua vida, a tua área sentimental, espiritual. Que o oleiro continue segurando nas mãos a sua vida, para que dê certo. E ainda que muitos estejam de tocaia, olhando e observando, mas no final vai dar certo. Louvado seja Deus na manhã de hoje. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja sempre. Não desista da caminhada. Continue firme e forte e confiando e deixando Deus trabalhar. O oleiro está sempre um passo à frente. Mostrou isso quando colocou aquela jovem que era Radassa e virou a rainha Esther. Nem o rei e nem o inimigo sabia que ela era judia. E quando aquela moça entrou naquele palácio, Deus tinha um plano com ela. Assim é Deus nessa manhã contigo. Tudo tem um propósito debaixo dos céus e da terra. Foi assim com Daniel, mesmo cativo, mesmo saindo da sua terra, indo para a Babilônia, porque Deus permitiu e tinha um plano. E como aquele moço foi usado. Como José, quem poderia imaginar que o Egito seria abençoado por conta daquele moço? Não importa a circunstância, o lugar em que você está, mas uma coisa eu te digo. Nós estamos lendo aqui o livro de Êxodo, no capítulo 2, mas se você ler o versículo 1 e 2, você vê como Deus age em nosso favor. Você vê que o Egito humilhava. Eu quero dizer que o tempo de humilhação acabou. Amás! O Egito humilhava, massacrava, pisava. Mas quanto mais ele fazia isso, mais Deus colocava a mão. A tua humilhação e o teu sofrimento acaba hoje. Divulga essa mensagem, compartilha, inscreve no canal, que o sininho vai ser ativado, novas mensagens. Deus abençoe.